Boa tarde, pessoal. Nosso trabalho é sobre alterações séricas do sódio e como tratá-las. Falando um pouco sobre os distúrbios de sódio de modo geral, são os distúrbios na concentração sérica do sódio, que são causados por anormalidades na homeostase da água. Pode ser tanto por uma baixa da concentração de sódio, com essa concentração estando abaixo de 135 milimol por litro, ou a hipernatremia, que é quando a concentração sérica de sódio está acima de 145 milimol por litro. A hipernatremia é bem menos comum, porém ela é mais grave, com maior taxa de mortalidade, que varia entre 40% e 60%. O tratamento da hipernatremia depende da sua etiologia. Se for uma hipernatremia hipovolêmica, acontece pela perda de água livre e de sódio, que pode ser de causa renal ou extrarrenal. Primeiro deve ser avaliado se o paciente está estável hemodinamicamente, e se ele não estiver, deve ser feito soro Ringer lactato, 20 ml por quilo, até a euvolemia. Em seguida, é feita a reposição de água livre. Já se o paciente estiver euvolêmico, isso acontece quando há perda de água sem perda de sódio, o que pode ocorrer no diabetes insípidos ou por perdas insensíveis de água. Deve ser feita, então, a reposição de água e tratar o diabetes insípidos. No caso da hipernatremia hipervolêmica, acontece quando existe uma sobrecarga de volume por excesso de cristalóides endovenoso, por erro de hemodiálise ou até pela ingesta excessiva de sal. Deve ser suspendido o aporte de sódio, reposto o déficit de água e deve ser administrado diuréticos. Aqui uma forma prática de como guiar essa reposição de água e controlar esses níveis de sódio no paciente. Primeiro, avaliar se existe alguma causa subjacente e, se ela existir, tratá-la ou removê-la, como no caso dos fármacos, ou num quadro de hiperglicemia, hipercalcemia, hiperpotassemia e até diarreia. Deve ser feita, então, a reposição do déficit de água livre. Esse déficit é calculado através da fórmula que tem aí abaixo, e essa fórmula tem base tanto na concentração sérica de sódio, como na quantidade de água corporal total. Essa quantidade, na mulher, corresponde a 50% do peso corporal e nos homens, 60%. Essa administração de água deve ser feita de forma bem lenta, em mais ou menos 48 horas, ou seguindo o parâmetro de variação de menos de 10 milimol por dia. Isso deve ser feito para que se evite o risco de edema cerebral que pode acontecer se essa concentração de sódio variar de forma muito rápida. A exceção a isso é a hipernatremia aguda por alta carga de sódio, em que você pode alterar de forma bem mais rápida a concentração sérica de sódio no paciente e com segurança. Deve ser administrada, então, água sem eletrólitos por via oral ou sonda nasogástrica e, alternativamente, solução glicosada endovenosa. Deve ser feita também reposição diária de água. E, para isso, é preciso calcular a depuração de água livre, que é basicamente a perda urinária, e devem ser calculadas também as perdas insensíveis, que são as perdas por respiração, e o paciente que está entubado acaba perdendo muito mais água, então tudo isso deve ser levado em consideração. Sudorese, episódios de febre, para que a cada dia seja reposta a quantidade de água que o paciente necessite. Com relação ao tratamento da hiponatremia, nós temos que ela pode ser classificada quanto à osmolaridade em hipertônica, com osmolaridade maior que 295, isotônica, quando está entre 275 e 295, e hipotônica, quando está abaixo de 275. Quanto à duração, ela pode ser classificada em aguda, que dura menos de 48 horas, ou crônica, quando dura mais de 48 horas. Ela também pode ser classificada quanto à intensidade em leve, moderada e grave, sendo leve de 130 a 134 miliequivalentes por litro, moderada entre 125 e 129 e grave abaixo de 125 miliequivalentes por litro. Lembrando sempre que hipernatremias agudas ou graves estão mais relacionadas à herniação cerebral e parada cardiorrespiratória. Em relação ao manejo da hiponatremia aguda ou grave, nós vamos ter a administração de cloreto de sódio 3% na dose de 2 ml por quilo em 20 minutos, e essa administração pode ser repetida até aumento do sódio sérico de 5 miliequivalentes. Lembrando sempre que esse aumento não deve exceder 10 miliequivalentes por litro. E o próximo parâmetro a ser observado é o nível de consciência em caso de melhora. Deve-se prosseguir com o aumento do sódio sérico e nunca exceder 10 miliequivalentes por litro nas primeiras 24 horas, nem 8 a cada 24 horas subsequentes, até atingir 130 miliequivalentes por litro. Caso não haja melhora no nível de consciência, deve-se prosseguir com
cloreto de sódio 3%, para aumento de até 1 miliequivalente por litro por hora no sódio sérico. Já em relação à hiponatremia leve, moderada ou crônica, nós vamos investigar e suspender as drogas hiponatrêmicas em uso, visto que essa medida geralmente cursa com resolução em 15 a 28 dias, e prosseguir com a investigação e tratamento de outras causas específicas que possam estar envolvidas. Deve-se considerar a administração em pacientes mais graves de alíquota única de 150 ml de sódio em 20 minutos. E esse aumento não deve ultrapassar 10 miliequivalentes por litro nas primeiras 24 horas e nem 8 miliequivalentes por litro nas 24 horas seguintes. Por fim, nós temos as indicações de restrição hídrica, que são quadros edematosos, de cirrose e insuficiência cardíaca, a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ADH, e insuficiência renal avançada. Nossas referências.